sempre participam conosco em algum momento, é sempre muito interessante a presença. Cada vez que a gente reúne os grupos aqui, nós temos experiências diferentes, porque são pessoas diferentes, etc. Mas uma coisa é certa, o resultado é sempre muito bom. Sempre que nós fazemos as avaliações, a gente fica encantado como cada vez melhor. Isso porque a gente avalia não só o que nós fizemos em progresso, na discussão, como também no relacionamento, na amizade e etc, etc. E tem sido muito bom. Esse grupo também não foi diferente. Nós conseguimos um time de primeira, né? E a gente já fica assim sabendo que vai acabar, mas tudo bem. Daqui a uns dias... Mas vai todo mundo reprovar para fazer de novo. Mas tem sido muito, muito bom. Nós temos mudado um pouquinho, conversa nossa, né? Mudado um pouquinho o eixo da apresentação, da forma como a gente apresentava. Nós discutimos isso, fizemos algumas reuniões, né, Armínio, e trocamos uma ideia e achamos que a gente podia fazer alguns ajustes. E eu acho que esse é consenso nosso. Lembra da última vez que nós falamos que talvez nós deveríamos até começar a pensar num texto específico nosso, né? Alguma coisa mais personalizada, customizada, não é? Porque o que acontece é que, é claro, tudo tem que passar por processo de atualização, etc. Esse é um processo que foi bom, talvez tenha sido muito bem aplicado em um determinado momento, para uma determinada comunidade, até porque ele nasceu numa comunidade onde a visão era diferente. Hoje nós estamos vivendo um tempo novo, diferente. A abordagem que se faz hoje pode ser uma abordagem diferente. O que a gente sabe é que eles foram muito felizes quando montaram isso e fizeram uma colocação muito boa. Então, e deu trabalho fazer um trabalho desse aqui. Não, é um trabalho, não. Versículos, muito bem feito. Muito bem feito. A gente reconhece que é muito bem feito. Só que é claro que a gente pode pegar isso aí. No primeiro momento, a gente queria ficar sempre mais fiel ao documento que veio e etc. Hoje a gente entende que o ganho com essas alterações, com alguma mudança na abordagem apenas, porque o conteúdo em si é indiscutivelmente um conteúdo publicamente. Inclusive eles fazem com essa orelha de versículos que facilita para a leitura e facilita para a gente saber que ali não tem nenhuma discussão fora do que é e do que deve ser. E tem sido muito bom, eu tenho certeza que está todo mundo muito tranquilo. O que nós estamos pensando, talvez, é fazer esse ajuste. E aqui, pastor, nesse grupo, nós estamos identificando, nós já conversamos sobre isso, os líderes potenciais que são a sua bandeira aí na sucessão, no crescimento da igreja, né? Líderes e potenciais. Nós temos certeza que daqui de dentro a gente já pode preparar para fazer mais isso. E eles estão convencidos, nós estamos convencidos, e eu acho que dentro do próprio Ministério de Casais, esse pode agregar como sendo um braço importante do trabalho do Ministério. Nós estivemos lá com o Vitor e com a Carol, fizemos uma visita para eles lá, foi muito gostoso, tivemos um tempo com eles na casa deles, e a gente entende que isso pode ser feito. E hoje a gente vai precisar disso, como nós estamos falando aqui, quando nós mudarmos para lá, vai ser multiplicar um negócio grande. Eu estou falando, eu tenho certeza, viu, João? Exponencial. Vai ser assim, nós vamos surpreender quando nós estivermos com aquele tempo, com a sua capacidade de funcionamento e etc. É claro que vai levar um tempinho a mais, mas nós vamos precisar de muita estratégia para fazer uma coisa que para nós é diferente, que é lidar com uma igreja desse tamanho, pelo menos para mim. Eu não tenho ideia de como é que a gente faz com... Esse trabalho tem um conceito chamado Meta Church, que é grande demais para adorar, mas pequena demais para cuidar. Que eu acho que é isso que a gente faz. Pequenos grupos e propostas, cursos, fazem com que essa questão da comunhão, ela se torne muito boa. Lembra da experiência nossa lá com líderes potenciais? Maravilhosa, sabe? Então, assim, pequenos grupos são a resposta para essa questão que a gente busca da intimidade, né? Você não vai encontrar num grande grupo, mas você pode encontrar uma adoração. É muito melhor adorar num grande grupo do que não adorar num grupo pinguado de 10, 20, 30 pessoas, né? Mas vai ter que cuidar. Se não tiver, Eu acho... Pode
Esse é o grande desafio nosso, integração e assimilação, cuidado, é isso aí. E Deus tem que levantar pessoas que não apenas sejam cuidadas, mas pessoas que cuidem, né? Que saiam do processo de receberem para dar, né? Então, pessoas que aprendem a fazer isso aí. Eu fiquei, assim, eu fico sempre olhando, por isso que eu disse, olhando lá, falando, gente, isso aqui vai logo nós vamos chegar aqui num ponto. E para mim, esse trabalho que a gente faz aqui, se começar com um corpo como esse, é o que nós estamos falando. É porque é corpo, né? E o corpo é isso, o corpo ele é feito de órgãos, ele é feito de grupos musculares pequenos separados, mas que no todo dão a sustentação. Não é um músculo único, são diversos grupos, são diversos órgãos, e a integração de tudo isso que dá esta capacidade de ser vivo, né? De ser um elemento vivo, um corpo vivo. Muito interessante. Eu acho interessante que os grupos da nossa igreja, nós temos grupos de estudo, que são os pequenos grupos, mas tem grupo como esse, tem grupo para adolescentes, grupo para... E se tocam. Quem participa daqui participa de um pequeno grupo, então é um negócio muito dinâmico, eu acho isso legal. E às vezes a gente nem sabe que isso está acontecendo. Porque você encontra com uma criança ali, eu que tenho netos aí em todas as idades, né? Literalmente. Eles falam assim, não, aquele ali, não, ele é lá no... Eles têm um grupo, eles conhecem, então, inseridos em alguma Discipulado coisa. aqui, discipulado ali, grupos pequenos aqui. E é o discipulado, nós estamos na casa de fulano, na casa de ciclano. Então, E a gente vai falar, eu com 61 anos vou falar para adolescente, para pré-adolescente, a gente se toca, eu acho isso fantástico. É muito interessante mesmo. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela comunicação e manifestação do Senhor em nós, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, colocar esse momento como um momento especial para a comunicação do Senhor a todos nós. Pedimos que a Tua graça seja abundante, um conhecimento na revelação, que resulte em edificação, em crescimento pessoal, espiritual, como casal, como igreja, como corpo de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, o tema que me foi dado aqui é intimidade, né? A intimidade pode ser colocada em várias dimensões, né? A intimidade com Deus, a intimidade do casamento, a intimidade dos relacionamentos. Eu tenho aprendido o seguinte, que não são muitas pessoas que se tornam íntimas da gente, né? Algumas pessoas, elas passam pela vida da gente e os relacionamentos são o que eu chamo de relacionamentos funcionais. Eles servem para um determinado, não é necessariamente ruim, não, né? Mas você trabalha, tem lá na sua empresa 10, 12, 15 pessoas ao seu lado, colegas e tudo, né? E algumas dessas pessoas, elas vão andar com você 20, 30 anos, nunca serão íntimas. Elas serão amigas funcionais, colegas. Nós trabalhamos juntos, nós temos que nos apoiar, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos proteger, mas não necessariamente que haja intimidade, né? Acho que também há casais que vivem a vida inteira e nunca conseguem caminhar no nível de intimidade, não. Eles são até cuidadosos, eventualmente, eles se protegem, mas eles não têm intimidade, eles caminham. E acho que você pode ter a vida com Deus também, e é estranho falar disso, né? E sem ter muita intimidade. Os religiosos, né, não necessariamente vão para o inferno, né? Mas eles não têm intimidade. Há um texto do Salmo 27, 14, se não me engano, que fala: a intimidade do Senhor é para os que temem, tá? Aos quais Ele dará a conhecer sua aliança, né? É 27, 14? Esse mesmo Salmo, 27, 14. Não. Não, né? Não, 25. Bem, tá, daqui a pouco eu acho esse rapaz aí para você e falo. Mas é interessante pensar nisso. 25, achei, 14. É 25, 14. Tá? Lê aí para nós. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, né? E Ele vai dar essa aliança. Então, o alvo de Deus é a intimidade. É que a gente tem uma vida de intimidade com Ele.
Mas nós podemos nos tornar perigosamente religiosos, cumprimos a agenda, temos nosso mercado, nós não somos pessoas ímpias, não. Nós somos pessoas religiosas. Agora, o que o Espírito Santo quer fazer em nós é gerar intimidade, porque ele vem morar em nós. Né? Então ele quer fazer isso aí. Mas é possível que a gente caminhe perifericamente a vida com Deus, né? Perigosamente, né? E sem muita intimidade com Deus, né? Sem vida de oração, sem vida de devoção, sem vida de leitura da palavra e assim por diante, né? Quando falou de intimidade, esse tema foi proposto aqui, eu pensei imediatamente numa coisa que eu li há muito tempo atrás, num pequeno livro do Walter Trubisky, chamado Com Quem Vou Me Casar. E o Walter Trubisky faz um triângulo. Se vocês tiverem algum espaço para anotar e quiserem fazer a dinâmica, vale a pena, né? Faz um triângulo aí, pode ser um pouco maior, né? Para você poder escrever, né? E ele coloca esse triângulo em 3 dimensões, né? A primeira coisa, lá em cima, no triângulo, você coloca compromisso formal, né? Compromisso formal. Falando do modelo de casamento, né? Então, você tem... O que é o compromisso formal? Não tem, não. Compromisso formal é o contrato que se faz, é a lei, aquela coisa que você vai lá no cartório, você assina, né? Você faz um contrato, ou seja, agora estão falando de contrato de casamento, nem casamento mesmo, né? Não sei qual a diferença não, mas um contrato de casamento é uma coisa que tem cláusulas, tem leis, você tem que cumprir essas leis. Se você não cumpre, o casamento está automaticamente acaba. Então, essa é uma das linhas de um relacionamento. O relacionamento tem esse compromisso formal. No segundo lugar, você pode colocar de um lado ou do outro aí, é o que eles chamam de ágape, ou amor, né? No relacionamento você tem o amor, né? Não é apenas um sentimento, mas um amor. Porque mesmo que amor não é fruto do sentimento, é fruto de vontade, né? Muitas vezes a palavra de Deus nos exorta a amar os nossos inimigos. E eu gosto muito da frase de Martin Luther King Jr. dizendo o seguinte: a Bíblia não diz para te gostar de todos, ele diz para amar todos. E é mesmo, né? Porque gostar é um sentimento. Gosta de chocolate. Exato. No meu caso é pudim, mas tudo bem, né? Gostar é um sentimento. Amar é assim, tipo, eu me comprometo a cuidar. Eu vou intencionalmente nessa direção. E você pode até ter um inimigo e você dá água para beber para ele, quando na verdade você deseja, em termos de sentimento, que ele morra, né? E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas assim, se o meu inimigo tiver fome, não fui eu que tiver fome. Então você morre de fome, beleza, porque ele é meu inimigo mesmo. Não é isso aí? E se for de sede, melhor, né? Porque aí, né? Sabe como é que é? Então a gente às vezes não gosta. Mas nesse caso aqui, o casamento ele é feito também desse amor. O amor é o cuidado, é essa proteção, essa coisa de você olhar para o outro, de você dizer eu quero. Então, muitas vezes no casamento você não vai ter vontade de amar, sentimento para amar. Muitas vezes, principalmente quando a gente dá aquelas truncadas no casamento, né, que as coisas ficam feias, né? A gente, rapaz, para que continuar um relacionamento desse? Vamos lá, né? Mas vocês têm amor. Eu vou cuidar, eu me comprometi em cuidar, e o amor me sustenta. Então, amor, e isso é um negócio bem controvertido, porque amor não é fruto de sentimento, amor é fruto de vontade. Nós decidimos amar, eu vou amar, eu preciso amar, né? E isso é complicado, porque no mundo existencialista que nós temos, sempre as pessoas pensam em amor como sentimento, aliás, até amor como paixão. E amor não é sentimento nem paixão. O sentimento e a paixão podem andar juntos com o amor, mas o amor não é isso, tá? Amor é fruto de vontade, você decide amar, né? O C.S. Lewis fala no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, né? Ele fala logo num dos primeiros capítulos dele de uma coisa que ele chama em inglês de love as if, ame como se. Ame como se o amor estivesse presente. Aí ele fala o seguinte:
Os alemães detestavam os judeus. E eles começaram a matar judeus, porque eles detestavam os judeus. Vocês acham que os alemães passaram a amar os judeus porque mataram os judeus? Não, porque agora nós matamos bastante, agora nós amamos né? Não. O ódio deles aumentou, né? Aumentou pelo nacionalismo. Ele diz, quando você ama como se o amor, como se o sentimento estivesse presente, né? O sentimento vem. Então ele usa uma expressão que diz assim, sentimento nem sempre gera fato. Fato sempre gera sentimento. Isso é muito interessante. Sentimento nem sempre gera fato. Estou sentindo. Você pode, por exemplo, sentir dó de uma pessoa. Isso gera compaixão? Não necessariamente. Por isso que compaixão é diferente de dó. Né? Dó é você, eu sinto muito, tadinho, não sei o quê, mas não fiz nada. Eu não tive compaixão. E o que Cristo espera de nós é compaixão. Né? Que a gente sinta e que o nosso coração se mova em relação a um ato, que é o que se transforma em amor. Porque o amor é essa transformação do sentimento em alguma coisa real, né? Então, fato, agora ele fala, fato sempre gera sentimento. Quando você ama, como se tivesse o amor, o sentimento presente, o sentimento vem. Isso é muito interessante em casamento. Quando a gente enfrenta as nossas crises e a gente está com vontade, não está sentindo nenhum. Aliás, o meu sentimento é que eu quero ir embora desse trem aqui. Eu vou abandonar, vou chutar o balde, esse negócio aqui está longe demais, está cansativo, não dou conta disso aqui, né? Eu acredito que nenhum de vocês nunca pensou isso na vida, né? Mas... O Weber falou ontem isso, achei interessante, que ele e a esposa se converteram. Mas ela estava com a passagem comprada para vir embora para o Brasil, eles estavam nos Estados Unidos, porque estavam separando. E aí eles estavam indo no carro, depois da conversão, acabaram de estar convertidos e tal, felizes os dois. Aí o amigo que tinha levado, ele falou assim, agora cada um vai seguir sua vida, pelo menos com Jesus, né? O Weber falando no carro. Ele falou, não. O amigo falou, não. Como assim? Ué, vocês vão converter e vão separar? Ué, como assim? Não entendi essa, não. Não, mas já tá tudo comprado. Não, vocês vão chegar em casa e vocês vão ajoelhar juntos, vão dar as mãos e vão falar para Deus o que tiver no coração de vocês. Vocês vão expor o coração de vocês, um pro outro, mas na presença de Deus. E deixa ver o que Deus vai fazer. Ele falou, vocês estão vendo o resultado, estamos aqui, né? Era muito esquisito a gente ajoelhar quer dizer, começaram um fato, né? Não tinha vontade ainda, né? E Deus mudou, perdeu a passagem e ficaram, né? Então é isso, né? E a gente às vezes não acredita nisso, né? A gente quer ter o sentimento para fazer, né? E Deus pode mudar se a gente se dispõe a, né? Fazer algo. É o Weber lá da famosa? Ele tá falando, então, exato, ele foi lá que aconteceu isso. Né? Vocês conhecem o Weber? Estão indo. Não. É um pastor. É da Vila Formosa. De Vila Formosa. Foi seminarista nosso, pastor. Sim, Na rede social, né? ele deu Falou, E ele que tá falando enquanto novo casado nosso lá no Rio Rancho. Nós fomos lá ontem e ouvi. Que eu liguei uma pessoa. Então, assim, sentimento nem sempre gera fato. Fato sempre gera sentimento. Quando você age com amor, o sentimento vem. É invertido, né? Mas, então aí, na segunda posição aí do Walter Tropisky, compromisso e agora amor. A terceira é eros, né? Que é sexo, né? Sexualidade. Um casamento ele é feito de um compromisso, ele é feito de amor e ele é feito de sexualidade, de intimidade sexual, tá? Agora, o que é interessante, aí ele faz opa, vamos chegar. Seja bem-vindo. Célia Poliana, honra a Deus. Então, eu ia falar uma coisa. Intimidade sexual. Então ele pergunta o seguinte: se vocês não tiverem o compromisso, ou não tiverem amor, ou não tiverem, vamos supor que vocês tenham compromisso formal e vocês tenham sexo sem amor. Isso é um casamento? Então vamos supor que se você tem compromisso formal e você tem amor, mas não tem sexo, isso é casamento? Vamos supor que você tenha amor e tenha eros, sem compromisso formal, isso é casamento?
É uma pegadinha, né, na verdade. Porque em qualquer uma dessas aqui é um casamento. Só não é um casamento no padrão de Deus. Tá? Ele não é pleno. Há muitas pessoas que nunca casaram e vivem juntos. E amam e têm sexo. Né? Tem um casamento ali. Né? Capenga, mas tem. Aos olhos de Deus, não é o padrão de Deus. Existem pessoas que têm o compromisso formal e tem sexo, mas não amam. Né? Aliás, o amor é muito apaixonado, o sexo é muito apaixonado às vezes, mas é coisa meio truncada, e ali sai dali para brigar, e, né? Tem, mas está quebrada a coisa, né? Então, quando se pensa em intimidade, nós pensamos numa coisa que fecha esse ciclo aqui, né? De compromisso formal com amor, né? E com eros. E cada um desses aqui, excetuando o compromisso formal, que é um ato único, né? Cada um desses aqui enfrenta as suas próprias lutas, né? O alvo nosso é irmos para a nossa intimidade. O que a gente precisa fazer é exatamente nos aproximar um do outro, né? Então, o que gera intimidade? Na visão do autor aqui, o que gera intimidade é a aliança, né? Uma aliança é a base da verdadeira intimidade, né? Você faz uma aliança com Deus, você faz uma aliança com a pessoa, e essa é a base da verdadeira intimidade, né? Há um texto de Jeremias 33:3 que nos fala sobre intimidade. Eu acho muito interessante esse texto aí, Jeremias 33:3. Alguém lê para nós aí? Jeremias o quê? 33:3. Só 10 ao mesmo tempo, senão eu não consigo ouvir todos. Não, acho que não está lá. Não está no texto. Não. 33, Invoca-me 3, e te responderei. Aham. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tá vendo? Deus está te dizendo, vem cá, perto de mim. Se aproxima de mim, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Vem para a minha intimidade. Vocês vão ouvir coisas, vão aprender coisas que vocês não aprenderiam se vocês ficarem distantes, né? Então, a base da nossa intimidade com Deus é a aliança que Ele faz conosco. Deus fez uma aliança conosco em Cristo. Ele nos chamou para uma comunhão, para um relacionamento de intimidade, de amor. Ele quer que esse compromisso seja assim. E isso é muito importante, por quê? Porque isso aí vai destruir o fundamento da religiosidade. Porque a religiosidade ela é feita de atos exteriores, né? E o profeta Isaías fala disso e Jesus fala, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Eles estão até fazendo os gestos religiosos. Caim e Abel foram oferecer ofertas ao Senhor. Quando Caim ofereceu, a Bíblia diz assim: de Caim e de sua oferta, de Abel e de sua oferta, Deus se agradou. Ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Olha, interessante. O que Caim fez e o que Abel fez? Ambos ofereceram sacrifício. Ambos ofereceram ofertas a Deus. Ambos tiveram um movimento religioso. Ambos fizeram aquilo que se esperava que eles fizessem como adoradores. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Aí as pessoas dizem, porque a oferta de Caim era feita de cereais. Não. No Antigo Testamento há oferta de cereais. As ofertas pacíficas eram todas de cereais, né? Então, assim, por que Deus então não aceitou a oferta de Caim? O texto é bem claro. O texto fala, de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Ou seja, para Deus não agradar da oferta, Ele não agradou do ofertante. Tá? Então, antes antes da nossa oferta, Deus quer se agradar de nós. A intimidade tem a ver exatamente com isso aqui. Ao passo que de Abel e de sua oferta, Deus se agradou. Deus gostou de Abel, né? Do jeito do coração de Abel, o que levou ele à adoração. A oferta em si, ela é importante, mas a oferta tem que ser acompanhada com o coração. Quando Deus olha para o coração, Ele diz, ok, essa oferta aqui eu quero, né? Então, lá em Miqueias, o próprio livro de Salmo, várias vezes Deus vai questionar,
que me vale a multidão dos seus sacrifícios? Estou farto das suas ofertas de holocaustos, né? Porque o pessoal estava trazendo para Deus, tentando engambelar Deus, né? Então nós podemos, de repente, tentar fazer algo para Deus, mas não sermos de Deus. Deus está interessado naquilo que somos, antes de saber o que nós damos para Ele, né? O que importa para Deus, antes de mais nada, é darmos o nosso próprio coração. A base dessa aliança que nós temos com Deus é a obra de Cristo. Porque quando Cristo é recebido no nosso coração, o Espírito Santo passa a morar dentro do nosso coração. Então, a gente nós estamos aí, tivemos alguns entreveros alguns anos atrás, quando nós estávamos discutindo na construção do novo templo, né? Porque algumas pessoas pensavam na possibilidade até de vender o templo e pegar todo o dinheiro e investir na nova construção, né? Mas nós percebemos que havia pessoas que tinham muita dificuldade com isso. Porque há muitas pessoas que ainda têm o que a gente chama de conceito templista. Eu sei que é uma relação de amor, de história, de vínculo, tudo, mas algumas pessoas têm um relacionamento ainda mais complexo que a visão do Antigo Testamento. As pessoas achavam que Deus estava no templo, né? Então nós vamos lá encontrar com Deus, né? Deus está lá. Essa visão não passa pelo crivo do Novo Testamento. Deus não está no templo. Deus está onde? Em nós. O templo do Espírito Santo somos nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando no contexto da fidelidade sexual. Como é que vocês se submetem à prostituta, entregar os seus membros a meretrizes, né? E ele fala assim: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Como é que vocês vão profanar alguma coisa tão sagrada quanto o corpo de vocês? Então, a visão templista, ela tende a colocar o foco do encontro com Deus no templo, nas oferendas e nos atos religiosos. Mas no Novo Testamento, esse conceito é um conceito infundado, né? E quando Estevão, o primeiro mártir, morre, ele morre por quê? Porque os caras começaram a achar que ele estava blasfemando contra o templo. Essa era a acusação contra ele, né? Aí ele pega os textos do Antigo Testamento e diz: bem, já falou a palavra de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Como se precisasse de um lugar para morar. Não, Deus não habita em templos. E isso foi tão agressivo para os judeus que eles pegaram em pedra e mataram. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão, Atos capítulo 7, né? Então Deus está querendo intimidade conosco. E o que Ele quer para nós também, e a aliança também de Deus, é a base da intimidade para a gente também. Eu acho que quando nós temos uma aliança com Deus, com marido e mulher, né? Aí Deus gera alguma coisa em nós muito profunda. O que acontece num ato de casamento, né? Na verdade, eu ouvi há um tempo atrás o John Petrocelli, um missionário que mora lá na Itália. Ele falou uma coisa muito interessante. O casamento, ele é consumado quando tem ato sexual e não no compromisso formal. Aí eu falei: ô Petrocelli, esse negócio é novo aqui, meio estranho, eu preciso pensar nisso. Ainda estou pensando, não estou convencido disso ainda, mas ele diz, quando a palavra de Deus diz que quando uma pessoa se envolve com uma meretriz, ela se faz um corpo com ela. Aí tinha um outro cara mais doido ainda, um argentino pentecostal chamado Pablo, que nós encontramos num desses congressos aí. E ele era falante, boa prosa, com sotaque bem carregado em espanhol. E ele disse: não, rapaz, é o seguinte, quando a pessoa tem uma conjunção sexual com uma prostituta, se essa prostituta for possessa do espírito maligno, o espírito maligno passa dela porque se tornou uma só carne. Então, se tornou uma só carne, transita dos dois. Bem, é só para provocar vocês um pouco aí. Então, transita dos dois, vai tudo, é um corpo só, então está possesso também, né? É óbvio que eu não esposo dessa ideia. Eu só estou contando aqui para vocês teorias que surgem, ideias que surgem em relação à questão de intimidade, né? Mas o fato é que os dois se tornam uma só carne. Não é isso que diz a Bíblia? Várias vezes. Aliás, essa ideia é uma ideia repetida, né? Ela começa onde? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deve estar aí na apostila, né? Como é que é Gênesis 2, 24 fala sobre essa questão aí, né? 2, 24, Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro
o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ok, presta atenção. Tornam-se os dois uma só carne. Um divórcio, ele faz o quê? Você já pregou duas folhas? Já viu cola quando gruda uma folha na outra assim? Você tenta descolar a cola aqui, né? Porque se tornou uma unidade ali com a cola, né? Você tenta, o que vai acontecer quando você puxa? Vai rasgar de um lado ou de outro, ou de ambos, né? O fato é de que haverá rasuras ali, fissuras, né? Ninguém mais vai ser inteiro. Ninguém é mais inteiro. Um divórcio é sempre muito dolorido. E quem passou por divórcio sabe como isso é pesado, né? É muito pesado, porque é isso aí. É uma ruptura de uma coisa que estava lá tão aprofundada, né? Mas isso vai, Jesus, quando ele é indagado sobre a questão do divórcio, em Mateus capítulo 19, ele vai responder aos discípulos de uma forma muito interessante. O discípulo fala assim, Mateus 19, abre para vocês verem. Os discípulos estão lá interrogando Jesus sobre a questão do divórcio. Vieram a ele alguns, 19:3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por quê? Porque lá em Deuteronômio 24, o texto da Bíblia fala, sem desmarcar aqui ainda, em Mateus, que eu vou voltar aqui, mas em Deuteronômio 24, o divórcio é instituído. A gente pensa que divórcio é uma coisa moderna, não. O divórcio foi instituído lá em Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado alguma coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, ele der e a despedir de casa, e ela, saindo de casa, for e se casar com outro homem, ou seja, legalmente ela pode sair e se casar de novo. Não é uma questão de lei. A lei de Deuteronômio é muito clara. O homem podia sair, mandar a mulher embora, lavrava a carta de divórcio. Essa mulher estava livre também para casar. Quando Jesus fala aqui, ele fala, se alguém casar com a repudiada era outra história. A repudiada era o seguinte, havia o divórcio e o repúdio. O divórcio, o marido lavrava a carta de divórcio, eu não quero mais você, vai embora, somos daqui da minha casa, está aqui. Não, mas como é que eu vou ficar? Não, eu dou carta de divórcio para você. Ele lavrava um termo legal, dava na mão dela, ela estava livre para casar. Ela está desimpedida pelo marido. Pensa, considere, obviamente, nós estamos tratando de uma sociedade chauvinista, machista, né? Que o homem é que tinha a prerrogativa disso aí. Ela ia e se casava com outro cara. Ela estava legalmente casada. Agora o repúdio não. O repúdio era o seguinte, o cara brigava com a mulher e a mulher falava assim, então me dá carta de divórcio? Ele diz, não vou dar carta de divórcio para você. Você vai estar ligada legalmente a mim. Quem casar com a repudiada comete adultério. Era uma maldade, é uma forma do cara manter preso, porque ele podia ter outra mulher. No sistema de bigamia, poligamia, ele podia casar, ter duas, três mulheres. Não tinha problema nenhum. Agora a mulher não podia casar mais, porque estava vinculada legalmente a ele. Jesus vai tratar dessa questão num nível muito diferente do que a lei tratava. Porque quando eles perguntam isso aqui para ele, Jesus fala assim, por causa da dureza do coração, é que Moisés permitiu da carta de divórcio. Entretanto, está lá em Mateus 19, né? Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus está falando é o seguinte, a dureza do coração é que causa o divórcio. Gente, onde houver divórcio, tem dureza de coração. De um lado, de outro lado ou dos dois lados. Onde houve divórcio, onde aconteceu divórcio, e se você já passou por isso, sabe o que eu estou falando, é isso aí. Uma dureza aqui ou lá, né? Alguma coisa não foi trabalhada, ou seja, o evangelho não conseguiu chegar em alguma área da vida. E aí ficou truncado. Precisava, não conseguiu resolver, tá? Agora, Jesus está colocando aqui, e isso para mim eu digo que é muito mais profundo, que tem a ver com intimidade, porque ele fala o seguinte, não é uma questão de lei. Você pode separar e casar de novo. Não é uma questão de lei. É uma questão o quê? É a questão dos afetos. Por causa da dureza do coração. Então, o divórcio, ele é uma ruptura da afetividade ou da intimidade. Daquilo que era o propósito original de Deus.
Várias pessoas me perguntaram já. Será que é propósito de Deus que eu fique casado? Eu falo, não tenho dúvida nenhuma. O que Deus ajuntou, Por isso que tem que escolher direito. o que Deus ajuntou, Não separa. não separou nem um pastor, nem um advogado. Pastor não pode, não. Pastor não pode não, né? Normalmente as pessoas me procuram para casar, nunca procuram para divorciar. Elas me procuram para comunicar que divorciaram, mas não para... Elas não querem ouvir você. Exatamente. E eu fico muito feliz com Já isso. sabe o que vai ouvir. Agora, a dureza do coração leva ao divórcio. Leva. Você não trabalhou bem o evangelho no coração. Divórcio. Então, divórcio é pecado. Né? Eu só digo que o divórcio não é um pecado não perdoado. Tá? O divórcio é pecado. Na sua raiz, ele é uma ruptura dos afetos. E por isso, Jesus trata a coisa num nível muito mais profundo, que talvez não faça sentido para essa geração. Mas porque para o evangelho faz muito sentido. Tá? O que Deus juntou não separa o homem. Isso é intimidade. São os dois uma só carne. Então não é propósito de Deus. Deus não fez o casamento para a separação. E é interessante que Deus diga isso lá na criação, quando Adão ainda estava apaixonado pela mulher. Porque quando Adão viu a mulher, é muito interessante a reação dele. Porque ele olha para a mulher e diz assim, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar varô, porque do varão foi tomado. Ele está literalmente a primeira poesia na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, se você tem a Bíblia em papel aí, você deve encontrar, e talvez se você tiver também no celular aí, né, você vai perceber, eu acho que nessa Bíblia aqui também aparece, né, olha, o texto ele é um pouquinho empurrado para o lado. Já perceberam? Isso é um detalhe assim. 2:23. 2:23, né? Gênesis. Quando Adão vê a mulher, ele disse o homem, leia aí, Sara. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomado. Isso é poesia, porque foi empurrado, o texto está empurrado para cá, tipo assim, é uma exclamação, um negócio era tão vibrante que o cara ouviu aquela mulher peladona ali na frente dele e disse, eita, vamos morrer. É hoje. E a Os outros bichos. Bíblia, falava, para o homem não havia. Essa marreca aí. Só ovelha, só girafa. E não é isso que... Não combina comigo. Mas não é isso que diz a Bíblia, tem um texto. Não é? Ué, ele tá dando mão pros bichos tudo. E Adão tinha a vantagem, ele não tinha nem sogra. Eu tenho uma pergunta pra Diz que tem um lugar que fala que para a mulher, para o homem não havia. Sim. Sim. Peraí um pouquinho. É antes de Deus fazer, né? Ok, estou aqui tentando achar. Deus, não estou vivendo. Todavia, no versículo 20. Todavia, Qual capítulo? 2:20. Todavia não se achava auxiliador que lhe fosse idôneo. Ou seja, ele olhava e ok, esse negócio que não vai dar certo, não. Já era os casalzinhos de bicho? Todo mundo casava e ele lá, coitado. Então não havia compatibilidade. A Bíblia diz isso aqui, né? Para o homem não havia. Né? Deixa eu dar uma pergunta para eles pensarem Vai lá. essa semana. Adão e Eva tinham um umbigo ou não? Pronto, pode ir. Moçada, faz isso não. Para pensar, ué. Agora faz a outra pergunta. Tem outra pergunta mais complicada do que essa. Qual foi o fruto proibido? Bom, você não sabe a Bíblia, por isso você não responde. Né? Qual foi? Bom, A Bíblia só diz. sabe a Bíblia, Deus está lá. A Bíblia diz. A Bíblia diz. É o coco. Diz que Eva tomou do fruto e comeu. Qual é a fruta que você toma primeiro para depois comer? Isso aí foi lá no CTCEB. Eu falei, gente, vocês não fazem outra coisa na vida não do que ficar achando besteira na vida. Mas faz sentido. Eva tomou do fruto e comeu. Uma colherzinha lá. Como que ela viu? Aí é outra história. É outra pergunta. Não complica. Satanás deu uma forcinha pra ela. Já deu lá pronta, já. Jogou na Abertinha, já pedra. com canudo. Canudinho de mamona. Desculpa, gente, continua. Podia perder a piada. O que gera intimidade na Bíblia é pureza. Pureza gera intimidade, porque quando você não tem
quando você é impuro, né, essa intimidade ela é quebrada, porque aquele que se une com a prostituta torna-se uma carne com ela, Paulo diz. Você quebra a pureza, você quebra a intimidade, né? E pessoas que foram infiéis às suas esposas já me relataram, disse, cara, as coisas estavam em casa, mas tinha alguma coisa que não acontecia, parecia que tinha quebrado alguma coisa, né? Vamos olhar alguns textos aqui, que para mim, eu anotei aqui, Provérbios 5, 18 a 20, eu acho que esse texto também aparece aqui em algum lugar. Provérbios 5, 18, 5, 22, então eu acho que não. Provérbios 5, 18 a 21. Parece o seio aqui. Vocês a gente vai precisar dele também. Provérbios 5, 18 a 21. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. Então ele fala aqui, olha gente, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso aqui é vida de intimidade, homem e mulher, né? E eu acho fantástico que o texto vai aprofundando, ele fala assim, olha, sacie-te os teus seios em todo o tempo. Linguagem clara, como essa aqui, não tem, né? E embriaga-te com as suas carícias, né? Vai ficar bêbado nesse negócio aí, né? Por que, filho meu, você andaria pela estranha e abraçaria o peito de outro? Por que você vai na direção de outra mulher, né? Então, por quê? Esse negócio aqui é muito mais sério do que uma questão de intimidade, de um ato físico. É uma perda de uma intimidade espiritual. Você está afetando alguma coisa muito mais profunda com o adultério, né? Cantares, capítulo 4, versículo 12. Eu acho que esse texto aparece aí também, não sei o quê, papapá, né? Cantares 4, 12. Esse último foi Provérbios 5, o quê? 5, 18 a 21. Cantares 4, 12 a 15. Eu acho interessante essa história de uma só carne, quando Deus fala, né? E a Bíblia ainda cita que os dois estavam nus e não se envergonhados. A gente não fica nu na frente de ninguém que a gente não tem intimidade sem estar constrangido. Mesmo que seja um médico, mesmo que seja, né? A gente não fica... A nudez é um negócio muito privado, né? Eu acho que a intimidade é algo assim, não dá para pôr outra pessoa ali, né? No sentido de amor, de relação, né? É complexo o negócio. Acho bonito isso, né? E sério demais. Ok, obrigado. 4. 4:12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Isso. Ele está falando para a amada. Você é uma fonte selada. Ou seja, não é para abrir esse espaço aqui, né? Você é minha irmã, é manancial recluso, é noiva minha, né? E tal. E ele vai falando, no versículo 15, ele fala: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que brotam do Líbano. Então ele está falando isso aqui para a amada dele. Quando ele termina de falar, se vocês lerem com bastante atenção, e eu acho que esse texto do versículo 16, 4:16, tem que ser lido com ênfase, porque o que é essa mulher? A resposta dela é essa declaração: você é fonte, manancial recluso, fonte selada, você é minha irmã, você é minha noiva, minha, essa coisa de intimidade, né? A mulher reage de uma forma interessante no versículo 15, dizendo: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Eu estou dando ênfase ao texto, porque às vezes eu acho que dar ênfase ao texto é bom, como eu fiz lá com Adão, quando disse: esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, isso aqui, vibrando, né? Ela vira aqui, ele fala: levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha para o meu jardim e venha o meu amado para o seu jardim e coma. É para comer. Saboreie esse negócio aqui. É paladar, tem gosto. Sexualidade tem paladar, tem gosto.
tem prazer. É isso que Deus está falando. Intimidade tem essa dimensão maravilhosa. Agora, olha no capítulo 5, versículo 1, aí o amado vai responder agora a resposta dela. Ele vai replicar, né? Ele fala aí. Alguém lê? 5:1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel. Ei, esse negócio foi bom, cara. É isso que ele está falando. Eu já fui lá, esse negócio é bom, né? Eu comi meu favo com mel. Olha que coisa que fala, né? Aí no versículo seguinte, na parte seguinte agora, né? Ele não fala mais para a amada. Se você perceber, o verbo, a forma como é colocado o verbo agora, já não é uma declaração para a amada. Ele agora começa a fazer uma declaração para os amigos dele. O que ele disse para os amigos? É um conselho para nós. Bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu comi e bebi. Esse negócio foi bom, meu. Gente, foi bom, né? Ele está falando, é para o homem. Um homem falando para o outro agora, né? Está falando para os amigos, né? Larga de ser besta. E diz, bebei fartamente, amado. Ué, é a minha versão, revista e atualizada. Larga de ser besta e comer e beber. Mas ele não disse comer e beber só. Ele disse comer Fartamente. 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 Porque tem gente que farta muito, viu? A minha Mas não- dividiu o quanto puder. Ah, é? Uau, essa precisava. Gostei dessa, vamos anotar. NVT. Comam e bebam, amado e amada. Sim, Amado bebam e do seu amada. amor quanto puderem. Olha aí, cara. Lembra Quanto essa cena, puder, por favor? né? Eu uso uma tese, eu tenho uma tese, Sara e eu temos falado muito isso aí, principalmente no encontro de noivos. Fala, rapaz, os noivos ficam segurando os cavalos, aquele impulso sexual, aquele desejo de ir pra cama e não pode, e é o pastor sendo superego, e a Bíblia sendo superego, aquele negócio complicado, e a culpa, e não pode ir, avança e volta, tem que voltar. É aquele fogo danado. Casou, parece que perde o fogo. Mas que, parece que não gosta mais desse trem. Que não bebe mais fartamente. Aí eu falo, gente, né? Enei, Ali e eu e Sara aqui, já estamos numa fase bem lá na frente. Né? Então, rapaz, o que acontece? Gente, vocês estão na melhor fase de vocês estão perdendo tempo, cara. Nós estamos na fase do quanto puder. Vocês fartamente. Aproveite, pelo amor de Deus. Daqui um pouquinho fica velhinho, daqui quando vai O dar processo é sono. longo. Eu já estou naquela fase que olho pro negócio e falo assim, esse negócio é bom, me dá uma preguiça. Não dormir, vamos. Tirar medo é um trabalho. Você sabe que eu te amo, né? Então tá bom, boa noite. Ai. Mas nunca deixa de ser bom. Vamos voltar a palavra, meu Deus. Contei. Olha, Deus está falando. É palavra. Fartamente, Nós nunca saímos da palavra. fartamente, Só estamos enquanto seguindo o que a puder. Bíblia diz, cara. Tá tudo aí. Agora, olha aqui. A união sexual sem cobertura da aliança produz vulnerabilidade sem proteção. E é vulgaridade, né? Leviandade também. Leviandade, vulnerabilidade, fracasso, né? Culpa, né? Então, aí você pensa no sexo antes do casamento e pensa no sexo fora do casamento. Né? Nós tivemos uma experiência muito boa aqui na nossa igreja, há muito tempo atrás, com uma senhora, com uma moça da igreja, que já estava passando da hora de casar, e que conheceu um cara muito interessante. Quando ela conheceu esse cara, ela veio toda empolgada, porque não aparecia ninguém no cenário, né? E aí, de repente, apareceu um cara, assim, amando e cuidando e tal, né? E eu olhei para ela e falei, querida, com a sua idade, esse negócio aí é meio complicado, vai devagar e tal, não sei o quê. Mas as coisas caminhavam bem, né? E aí ela me perguntou, pastor, eu já tive vida sexual antes e tal, eu posso ter sexo com ele? Pode, depois de você casar, pode. Antes não. Ela, não. Ah, ainda bem. Foi para ele e falou, olha, pastor me disse, não estou brincando, não sei o que ela falou, né? Ser casado não tem sexo, não. E sabe o que aconteceu? O cara valorizou o passo dela.
sabe? Ele falou, não, nós vamos esperar, vamos casar. Né? E caso esses caras vivem hoje, né? Eles não têm muito dinheiro, os dois são aposentados, né? Eles não têm muito dinheiro, mas eles estão vivendo uma lua de mel constante. Ela falou para mim uma coisa interessante. Todos os dias, invariavelmente, ele leva flor para mim. Todos os dias. Calma, eu falei, esse cara não é bom exemplo para nós, não. Não. Nem pra nós. Você imaginou, cara? Todo dia o cara leva uma flor. É mais caro no conceito. Sacanagem. Faz café pra ela. E faz café para ela. Mas o meu não vai. Por que vocês trouxeram ele para essência? Não, esse cara pode ouvir. Nós vamos mandar esse povo Fala pra o lá, nome ficar não, uma por semana lá. Mantenha o sigilo, por favor. Vai ser o próximo convidado especial. Não espalha não, né? Não inventa, não. Não fala quem é, só convida. Aí o cara chega com a florzinha na mão. Não falarei nada, darei sinais. Só Não falei nada, vocês verão sinais. Isso mesmo. Ai, ai, ai. Quais são os efeitos do pecado sexual? Primeiro, ele fere o coração de Deus. Né? O pecado sexual ele é um problema sério porque ele quer uma intimidade com Deus. Né? Aí, imoralidade sexual pode destruir famílias. A gente conhece muita situação assim. Né? A vida de Davi virou um PT depois da imoralidade sexual dele. Né? E quando não há perdão, num caso como esse aí, acabou. Aí vai ficar o casamento pode até continuar, mas agora daqui para frente é com suspeita profunda, daqui para frente é com amargura não tratada. Então, toda vez que eu tenho que acompanhar esse caso de traição, uma das coisas que eu enfatizo para a pessoa que foi ferida é o seguinte, cara, se você quiser separar, você tem até base bíblica para separar. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, né? Jesus disse bem claramente isso aí. Você tem que ter base bíblica para separar. Agora, se continuar, tem que perdoar. Tem que zerar a conta. Zerou a conta. Porque se for transformar o casamento de vocês num movimento de acusação, Campo de guerra. campo de guerra o resto da vida, Guerra vai dos complicar. Lobos. Lembra um livro que a gente leu há muitos anos atrás, né? Eu estou tentando lembrar o nome desse livro, agora não estou conseguindo, mas ele conta a história de uma ovelha dele que traiu a mulher. Era um líder de igreja, traiu a mulher, foi um escândalo na igreja, foi disciplinar, aquela coisa toda complexa, né? E a mulher, eles resolveram continuar o casamento. E toda vez que ele procurava a mulher para pedir perdão, ela dizia o seguinte: eu não estou pronto para te perdoar ainda não. Não estou pronto para te perdoar. E aí continuaram a vida. Ela nunca estava pronta para te perdoar. 15 anos depois, a mulher chegou um dia, depois de um culto, e chegou para ele em casa e disse: querido, eu queria sentar com você. Eu quero te perdoar. Ele disse: eu não quero seu perdão. Não? Não. Eu nunca mais pedi perdão para você. Porque perdão era para evitar que a gente transformasse o casamento aí no inferno que a gente tem. Eu já purguei todos os meus pecados, eu não preciso mais do seu perdão. Eu já vivia transformando a vida do outro no inferno. Perdão era para ele não ter que passar por esse inferno que ele passou. Né? Eu sei que te magoei, você não foi capaz de perdoar, nós estamos juntos, mas nós transformamos a vida nossa no inferno. O perdão teria evitado isso para a gente. Sério isso aqui, né? É muito sério. Então, o efeito do pecado sexual, ele traz dor emocional, traz problemas de confiança, traz consequências geracionais. Às vezes, famílias sofrem impacto de geração. Davi foi assim. Davi tinha um harém, ele não precisava daquela mulher. Né? Ele a possui por pura luxúria, né? E o ato imediato o filho dele morre. E a Bíblia associa a morte do filho ao pecado dele. Tá? E ele sabe disso. E ele entra no tempo de Deus quebrado por causa disso. Né? Dizendo por que Deus fez isso. Porque ele não era culpado de nada, eu sou culpado. Bem, aí os planos eternos de Deus, não quero discuti-los agora. Né? Aí, logo em seguida, isso acontece primeiro, 2 Samuel 5, desenrolar até o capítulo 8. No capítulo 13, Amnon,
filho mais velho dele, que era o sucessor real do trono, que era o primogênito, ele se apaixona por Tamar, que era filha de outra mulher, mas era filha do mesmo pai. Era irmã de Salomão, de Absalão. Ele se apaixona por essa mulher. A Bíblia diz que ele chegou a adoecer de tanta paixão que ele tinha. E ele então estupra a irmã, né? A conselho de Aminadab, que era o cão chupando um rapaz que era primo dele, mas Jonadab, que aconselhou ele a fazer isso aí. Era um cara maligno, né? Que ele poderia ter dito, cara, você é rei de Israel, cara, você vai cair preso numa oferta com a sua irmã. Que loucura isso, tá doido. Vira a cabeça, velho. Vira gente. Eu acho que se o Jonadab desse um conselho diferente, mesmo que ele continuasse apaixonado, ele mudaria a rota. Não, mas o conselho de Jonadab foi seguido à risca. E aí, logo em seguida, 2 anos depois desse incidente, o Absalão mata Aminon, de vingança, por ter estuprado a irmã. Daí um pouco, o Absalão está perseguindo o pai. A vida de Davi daí para frente é um inferno, porque o impacto é geracional. Já viram isso em família? E ele ficou congelado, né? Ele não tinha atitude. Ele não tinha autoridade moral. Está desautorizado. É estranho até. Ele não conseguia. Um homem que nem Davi, cheio de... Né? É o dark side da vida de Davi, né? Então, consequências geracionais, né? Pecado sexual gera culpa, vergonha, isolamento, comunhão. Normalmente, quando uma pessoa pega sexualmente, uma das coisas que acontece é a vergonha de ler a Bíblia, a vergonha de orar, o afastamento da igreja porque você está com vergonha, você não confronta o seu mal, você não trata disso, né? E você começa a perder a comunhão espiritual com Deus, né? Então, o pecado é uma coisa muito, muito, muito séria, né? E qual é a cura, então, para pecado sexual? A cura, na Bíblia, você vai encontrar a cura primeiro na confissão. Confissão, eu gosto muito da ideia da Brené Brown, que ela fala o seguinte: você não pode carregar a culpa a vergonha nas costas. Tá? Você puxa a vergonha e traz para frente, confronta a vergonha. A gente tem que lidar com a vergonha. Nós temos no Evangelho a graça e o sangue de Cristo para nos perdoar. Então traz para frente. Eu preciso enfrentar isso aqui de frente. Ela é cristã, pastor? Não é. Não sei, querida. Querido, porque o livro dela foi, a tese dela de doutorado foi Shame, vergonha. Né? Ela tem um outro livro também que é alguma coisa de ser imperfeito também. A coragem de ser imperfeito. Coragem de ser imperfeito. Então, talvez tenha base fundamental, como o próprio Jordan Peterson, que tem sido aí o cara do cada lado, né? Assim, então, o fato é o seguinte: tem que trazer, tem que confessar. Arrependimento e confissão ajuda muito. E acho assim que uma confissão para uma pessoa de confiança pode trazer cura também. Tiago 5,16 fala: confessar os vossos pecados para trazer cura. Porque eu acho que a partir do momento que você tira essa coisa das costas da acusação, você traz para o Evangelho, para o sangue de Cristo, cara, aí você é perdoado, você é tratado. Se ficar lá atrás, vai arrebentar você. Lembra que Davi falou? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor, meu entusiasmo, minha alegria em viver se tornou em seguidor de estilo. Eu fui ficando um cara murchado, fui murchando, ficando encolhido, né? Sem autoridade, né? Eu lembro do Caio Fábio. Eu saí dos Estados Unidos a convite da Dilma para ir para falar na conferência numa das conferências do Caio em Israel. A Dilma era minha conhecida do Rio, ela que promovia, e eu fui falar nesse negócio. E o Caio Fábio não estava no auge dele, né? Na verdade, ele estava já no declínio dele, porque ele já estava em pecado. Eu ouvi o Caio muitas vezes, né? Conferências, você deve ter ido muitas esses congressos do Caio, não era fantástico, um negócio assim, impactante, um cara assim,
impressionante. E depois eu vi as exposições do Caio, continuavam boas as exposições, mas não tinham o impacto. E a gente achava tão... alguma coisa estava faltando. Não era uma coisa que se falava. Mas logo depois estourou o escândalo dele, envolvido com a secretária dele, né? Então, assim, a família, ela era casada com 3 filhos, a família dela arrebentou, a família do Caio arrebentou, e foi virando aquele PT, o ministério dele foi pro pau, ele não quis aceitar a disciplina da igreja, hoje ele mete pau na igreja presbiteriana, dizendo, né, que a igreja mandou ele fora, mas tinha que mandar, ele não se submeteu à disciplina, ele não aceitou a disciplina. Tá? Então, esse negócio é complicado. E você viu, o Caio Fábio virou um guru hoje. Ele se acha um guru. Enlouqueceu, né? Enlouqueceu, para mim, ele enlouqueceu. Ele se vê hoje como um guru, assim. E os comentários picantes, umas declarações pornográficas dele, assim, chula, linguagem chula. Você fala, cara, onde é que está indo esse cara, né? Bem, o que importa para nós aqui agora é exatamente isso. Tem que confissão, arrependimento, pecado, e confissão de pecado um para o outro, né? E abandono. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbio 28. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Se endurecer, se tentar ocultar, esse negócio vai ficar um peteco na vida. Tem que espremer essa espinha, né? E nem estou falando de espremer berne, né? Eu tinha um amigo que era meu colega de quarto lá no seminário, em Campinas, e um dia ele chegou, foi numa fazenda, voltou, uns dias depois começou a aparecer um caroço aqui, uma espinha grandona assim, não sei o quê, papapá. E tinha o irmão da Sara sempre foi meio doido assim, lá no seminário, né? Ele era um maluco. Não é só no seminário, não, tá bom. E ele falou, deixa eu ver esse negócio aí. Foi lá, começou a experimentar e falou. Depois leite. Ele percebeu que era uma coisa estranha, colocou o leite e o bichinho veio pela mesa. Ele estava na testa dele. Berne. Ele vai virando um berne na vida, né? Um negócio assim complicado, né? Agora, eu acho que é importante perdoar e ser perdoado também. Né? Ou se ver perdoado também. Quando Jesus encontra com aquele rapaz paralítico lá em João 5, né? E Jesus ordena para ele pegar a cadeira dele e andar, a Bíblia diz assim, imediatamente ele se viu curado. Eu gosto disso aqui. Ele se viu. Imediatamente ele se viu curado. É maravilhoso quando a graça de Deus entra no coração e gera perdão em nós, né? Então aqui, se houve pecado, ou se há pecado, tem que ser confessado. Havendo confissão, tem que haver perdão e tem que haver auto-perdão. Perdão do outro, porque senão você vai transformar o pecado dele agora numa arma. Não faça isso não. Vai ser terrível para você, vai ser um inferno para ele, né? Então, para a gente poder continuar em intimidade, e vamos voltar para a vida do Espírito, né? Viver em Espírito, né? O apóstolo Paulo fala, andar em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os desejos vão estar aí, né? Concupiscência é um desejo estragado. Anda em Espírito. Ande em Espírito. Começa a voltar para o Senhor, né? Em arrependimento, em cura. E Davi experimentou isso. Ele fala no Salmo 32, bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Eu gosto disso aqui também. Não imputa. Não é que não tem. Tem. Mas Deus não imputa. Ele não coloca isso em nós. Porque esse pecado já foi imputado a Jesus. Jesus já assumiu o meu lugar, né? Então Davi está exultando, dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa. Teve um capítulo aqui, tem um negócio aqui que ficou meio controverso para mim, né? Eu queria trabalhar um pouquinho isso aqui. Página 169. Hein? Vocês chegaram a ler o material?
tome autoridade sobre espíritos demoníacos. Não, eu não. O Emílio. Então, ele nem tá falando. Você se lembra do que você leu? Onde que foi? 169. Página 169. Há coisas que ele fala aqui que eu concordei, há coisas aqui que eu falei, rapaz, esse negócio aqui tá muito Vocês complicado. estão entendendo agora por que o pastor Samuel está dando essa lição. Porque ele vai colocar a questão da impureza sexual em muitos aspectos como um domínio do demônio na vida da pessoa. Eu comecei a pensar assim, cara, né? Escrevendo para crente, escrevendo para pessoa descrente, eu até posso entender, né? Tem, por exemplo, na macumba, tem a pombagira, né? Que é um espírito de sensualidade. Dizem que quando uma pessoa está, esse espírito maligno possui uma pessoa, ela fica como se estivesse no cio e quer transar com vários homens, né? É o espírito de pombagira, né? Fiquei com algumas dificuldades de pensar aqui, né? Na questão. É grande, né? Vamos lá. Então lê para nós aí, por favor. Acharam aí, gente? Salmos. Página 159. Tomem autoridade sobre espíritos demoníacos que obtiveram acesso pelo pecado. Romanos 6,16. Vai ler o texto? Não, tá aqui, né? Olha lá. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a Às justiça. vezes não fala de demônios, né? Mas tudo bem. Eles criam esferas de domínio demoníaco. São áreas nas quais você não consegue manter vitória. Não é o caso de não tentar, você é dominado nessa área. Eu tive uma série de crises com esse negócio aí, né? Porque parece que uma pessoa crente agora está dominada pelo espírito. E pareceu muito aquela questão de maldição hereditária, sabe? Essa questão de quebra de maldição. E eu sou contra a maldição hereditária, o conceito de maldição hereditária. Eu creio em maldição hereditária para as pessoas que estão debaixo de maldição. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:4, que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e tendo ele morto por nossos pecados, ele nos deu vida, né? Então, assim, eu creio que uma pessoa que está debaixo da maldição é uma pessoa que está fora de Jesus. Eu não creio que uma pessoa possa ter o Espírito Santo e ela está debaixo da esfera do domínio do diabo. E aí tem que fazer uma quebra de maldição hereditária. Porque maldição é um termo forense, jurídico, né? E eu creio mais em bênção hereditária do que maldição hereditária, tá? Eu creio que a bênção de Deus sobre filhos e netos, eu creio muito estranho. Eu sou reformado aliancista, né? Então eu creio nisso aí, né? Que há uma aliança de Deus com os nossos filhos, né? Óbvio, eu creio que a ação maligna, opressão maligna, tentação, sedução, é uma coisa do diabo. Eu só tive um pouco de dificuldade em entender essa coisa de Dominado. Ser dominado nessa área. Você não consegue, mesmo que você tente lutar, você não vai conseguir, porque você está debaixo da ação do diabo, né? Eu tive uma séria dificuldade aqui para concordar com essa afirmação dele. Eu acredito, sim, óbvio, que a triunidade maligna, mundo, carne e o diabo atuam juntos, né? Mas eu creio que há momentos na nossa vida que nós temos que tomar responsabilidade, irmos para Deus e voltar para o Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Da forma que foi colocado aqui, ou seja, alguma coisa vai ter que acontecer, né? Para que a gente possa libertar desse domínio do diabo que agora vai para gerações inteiras. Eu achei aqui, que essa parte aqui, hoje. 4, né? Exato. Vai ler o resto ou vai pular para cá? Pode ler o 2? A atuação dos espíritos pode produzir luxúria, vergonha, promiscuidade, impotência, frigidez e muitas coisas mais. A diferença é sutil, mas ela é importante na minha visão, né? Que quando eu falo da atuação dos espíritos produzindo, eu creio que o diabo pode incitar você ao pecado, como incitou Davi, como incita cada um de nós hoje em dia, né? Mas parece que ele coloca uma coisa um pouquinho no nível, um pouquinho diferente daquilo que eu acredito ser verdadeiro, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui, por exemplo, ele fala em impotência e frigidez. Às vezes é um problema físico, você precisa tomar remédio, você precisa ir no médico. Não tem nada a ver com o diabo, né? Pode haver,
Isso pode ter, mas não necessariamente. Do jeito que ele coloca aqui, parece que tudo quanto é do diabo, aí complica. E mesmo a luxúria, Ver né? diabo Assim, em tudo é complicado. eu não preciso do diabo para ter luxúria, não. A minha luxúria é da minha carne, né? A minha promiscuidade, meu coração é pecaminoso, então, né? Agora, se você disser, não, o diabo não tem nada a ver com isso, tem, tá? Claro que tem, porque o diabo, o que é tentação? A definição melhor de tentação que eu vi foi o seguinte: é o encontro do pior que é em mim com o pior de todos os seres. Achei fantástico. É o encontro do pior que é em mim com o pior de todos os seres. Quando o diabo se encontra com minha vontade, aí eu tô lascado, né? Continua, sabe? Peçam ao Espírito Santo que revele qualquer atuação dos espíritos imundos e tome autoridade sobre eles no nome de Jesus. Destruam qualquer laço Parece que você não tem mais demoníaco. controle, você está na mão do diabo. Eu creio que sim, uma pessoa fora não cristã, ela sim, pode estar completamente dominada e até possessa mesmo do espírito demoníaco, eu creio. Destruam qualquer laço demoníaco de gerações. Tomem autoridade sobre a atuação de espíritos na vida de seus filhos e nas gerações futuras. Achei complicadíssimo esse negócio, do tipo assim, meus filhos agora, eu preciso tomar autoridade lá, porque senão meus filhos não estão, né? São primeiro de Pedro fala sobre isso. O primeiro que veio para nossa mente foi 1 de Pedro 1,18, né? Você já está com ele aberto aí? Leia aí para nós. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos resgatados do fútil procedimento. Quando você se converte, você é resgatado do fútil procedimento de quem? Os nossos pais nos legaram. Há uma futilidade toda a cultura familiar. Há ídolos de lá. Todos os nossos lares são em queda. Todo ser humano é queda, sabe? E a gente olha para a história da família da gente, né? A minha avó era macumbeira. Não macumbeira, benzedeira, né? Vou colocar no termo certo. Bem mais tranquilo, né? Benzedeira, né? A minha, assim... O vô era, como é que você era? Como é que chama? Meu avô era Esotérico. Esotérico. Eu acho que ele seguiu uma linha mais ou menos dessa aqui que tem na Avenida Goiás, aqui na entrada, Fraternidade Eclética, esse trem aí, meio místico, ele entrava pro quarto dele, todo dia fazia as rezinhas dele, com textos deles, aqueles textos. Né? Meu avô era assim, eu estou debaixo de maldição, é ruim, estou debaixo da bênção de Deus. Né? No B aqui ele coloca como se fosse você fazendo e não Jesus. Ó. Se não acabar com essa atuação em nome de Jesus, o pecado pode se repetir de geração em geração. Isso e aí. é o que o texto está falando ao contrário. Quer dizer, se você está em Jesus, né, Pastor, isso está eu sempre quebrado. tive dificuldade de entender essa questão assim, de tomar autoridade, sabe? Eu acho que esse negócio é tão complexo, porque na verdade a autoridade não é nossa, né? Em tomar a autoridade. A autoridade é de Cristo, né? É de Jesus. Então é muito complexo isso, né? De você. Apesar de que Não pode negar. né, não nós pode temos negar a autoridade, questão sim. da autoridade, né? Os apóstolos com toda, né, fé e autoridade também fizeram milagres ali, né? Através da fé. Mas eu acho muito complexo isso e uma coisa não cabe com a outra. Como que o Espírito Santo está habitando e um demônio vai habitar também? Isso aí. Não Isso é cabe. complicado. Onde tem um, não tem outro. Eu achei Onde há complicado. luz, não há treva, né? Achei complicado esse tema aqui, sabe, da forma como ele colocou. É. Eu creio, nós todos cremos na atuação demoníaca, cremos em possessão demoníaca, não para crentes, né? Cremos em opressão maligna, que é para crente, né? O crente pode estar oprimido debaixo de uma força de tentação, inclusive, né? Mas assim, não nesse sentido aqui. Jesus foi tentado. Toda esfera né, se quebra e tal. Você pode estar debaixo da atuação dos espíritos, né? Acho que é complicado isso aí, né? Mas tudo bem, eu estou colocando aqui uma crítica. E achei ainda mais complicada a letra C. Aí essa da letra C foi a pior de todas. Façam o mesmo para os filhos adotivos que têm diferentes formações geracionais. Porque dá a impressão de que a coisa vem epigeneticamente falando, né? Essa coisa aí de DNA. Se o seu DNA lá passou para você esse DNA é da maldição, então esse DNA... Ele fala aqui, frequentemente foram concebidos através de fornicação. Então, se foi um estupro, fornicação, então essa coisa aí já condena você. Achei tão complexo aqui.
Se vocês não acabarem com as atuações contra eles, pode ser que eles terão que lutar contra essas fortalezas demoníacas. Eles vão ter que lutar contra a fortaleza Sim. do maligno, demoníaco, como nós temos Outras que lutar, coisas. né? Coloca a gente como responsável pelo que está É. acontecendo Exatamente. com o outro. Eu achei essa coisa do DNA da pessoa, ou da forma como foi concebido, ser algo maligno, eu acho que é muito complexo A nossa natureza caída, ela independe do fato de como nós fomos gerados, né? Se você não deixa de ser caído pelo fato de ter sido gerado. Ou mais caído ou menos Ou caído, mais dependendo caído. da geração, quem gerou, né? É tudo caído. É quase que se dissesse assim, a questão é do DNA, né? Se vem do DNA santo, o negócio está resolvido. Se vem do DNA maligno, né? Isso está muito focado na questão da maldição hereditária, né? O Ernei Ayler viveu como eu vivi, essa época aí de quebra de maldição. Rapaz, os caras enchiam o estádio para quebrar uma maldição de crente, maldição hereditária de crente. E era um negócio no pompeiro, todo mundo era possesso, todo mundo demônio, que os pais tinham deixado, o demônio da prostituição, o demônio da luxúria, o demônio da pobreza. Rapaz, era um negócio complicado, né? Expulsava demônio de crente, cara, vocês pegaram isso aí, o áudio disso aí, ué. Isso gerava uma crise tremenda. E aí nós começamos, então, depois, essa teoria, ela ainda existe aí, mas ela hoje é bem enfraquecida, né? Mas assim, tinha mulher, Deus Etíope, era ícone desse trem aqui, aquele, hein? Maurício Milhomes. Tinha um cara lá em Belo Horizonte, uma grande igreja também, que fazia isso aí. O Jorge Linhares era um ícone desse trem. Todo mundo tinha que passar pelo ritual. Todo crente tinha que vem cá agora que uma pessoa santa vai Precisa de alguém para expulsar o demônio de um você. intercessor, né? É o lugar de Cristo isso aí, né? Uai. Agora eu sempre falo isso, nós como bons presbiterianos, nós corremos um perigo de ignorarmos a ação do inimigo, né? Então eu sempre falo, olha gente, a gente não tem que ver diabo em tudo, mas onde o diabo está a gente tem que ver sim. Porque ele é um ser de sombras, ele não gosta de aparecer não, quando ele aparece porque o negócio está feio para ele. Eu que gosto de pescaria, quando o peixe pula fora da água é a hora de você tirar. Se você não tirar ele quando ele cair na água, ele vai ganhar força outra vez. Então quando o diabo aparece, possessão, esse negócio, é porque ele sabe, ele usou todos os recursos dele. Então a gente não tem que ter medo do endemoniado, a gente tem que ter medo da ação do diabo dentro da nossa casa que a gente não está vendo. Essa a gente tem que ter medo. Porque ele é um ser de sombras. E para mim o maior exemplo disso é em Atos, quando Paulo está andando na cidade, né? E tem aquela moça que era adivinha, ela era vidente, né? Ouçam esses homens, eles são de Deus e tal. O diabo estava fazendo propaganda deles e Paulo foi, né, deixando acontecer um dia, dois, não sei quanto tempo, mas não foi um dia só não. E de repente Paulo percebeu, peraí, eu não quero o diabo fazendo propaganda para mim não, hein? E às vezes a gente gosta da propaganda do diabo, né? De repente ele estava achando até bom, porque a mulher era conhecida, a moça Paulo era, levou 2 dias para perceber. Mas o negócio era complicado. Então, acho que foi 2 dias não, acho que foi bem mais, viu? Foi mais. E acho que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica muito preocupado nessas de ficar livre das maldições, não sei o que lá, e às vezes o nosso filho lá no quarto tá muito mais próximo de algo muito pior do que algo hereditário que possa estar ali e que de repente a gente está deixando passar em branco, né? Bom, obrigado. Eu preciso ir, você vai ficar mais um pouco aí, pessoal, porque alguém vai te levar de carro para lá. Não. Vocês vão bater um papo aqui, eu tenho que ir porque o culto começa daqui um pouco e vocês vão ficar mais um tempo aqui para orar também aí, tá? Continue aí com a prosa, bom estar com vocês. Deus abençoe. Você quer ficar com ela? Não. Eu posso levar. Nós já podemos encerrar. Aqui eu tenho que sair, porque são 10h47 agora. E aí a gente